Semana passada, irmãos, a gente falou sobre uma coisa que tinha antes de Jesus, que chamava tabernáculo, que era um lugar que simbolizava a presença de Deus aqui na terra, e onde as pessoas iam a esse lugar adorar, num dia certo, num lugar certo, através do sacerdote, que era o homem certo, e aí ele adorava a Deus nesse lugar. Esse lugar, que era o tabernáculo, que depois, quando o povo chegou na terra prometida, chama templo, esse lugar simboliza a mesma coisa, que é a presença de Deus aqui na terra, onde as pessoas deveriam ir adorar. Mas em Jesus, isso caiu, isso não faz mais sentido. Então, a ideia que hoje, religiosa, que nós ainda temos, de ir num lugar sagrado, encontrar pessoas sagradas que nos levam a Deus, e no dia certo, domingo, e com a liturgia certa, com a música certa, isso é uma ideia que não faz sentido depois de Jesus, mas infelizmente todas as religiões elas são baseadas nisso. Todas as religiões elas são baseadas nessa ideia de um lugar sagrado, um jeito certo, enfim, um dia certo e um sacerdote, um cara certo que vai fazer expiação. Mas no Velho Testamento isso era bom. No Velho Testamento isso fazia sentido. No Velho Testamento Deus estabeleceu o tabernáculo exatamente para nos ensinar a respeito dele, a respeito de ser igreja, a respeito do céu, a respeito do Messias que viria. Então no Velho Testamento sim, é legítimo esse lugar. E a gente conversou sobre eles nas últimas 2 semanas. A gente chegou à conclusão de que o tabernáculo, me ajuda a lembrar, o tabernáculo tinha o pátio descoberto, que tinha o sacrifício, aí depois do sacrifício o sacerdote entrava no santo lugar, ou chamado tenda do encontro, e depois o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. É esse do lado direito de vocês. Esse do lado esquerdo a gente vai falar depois. Esse do lado direito é o tabernáculo, esse desenho aí. Então o pátio descoberto, sacrifício, aí o sacerdote entrava no santo lugar, e só o sumo sacerdote entrava lá no miolinho, num lugar separado, que chamava Santíssimo. A gente descobriu que esse lugar aí era uma sombra da realidade, mas a realidade, do que ele estava falando? Ele estava falando, primeiro, de uma experiência da igreja também, apontava para Cristo, apontava para o céu, e tudo isso você ficou boiando, você volta umas 2 pregações lá no YouTube, que você tem tudo, vai ser bem legal você construir junto. Aí lá no santo lugar tinha o candelabro, e tinha os pães da presença, da proposição, que simboliza a igreja, que simboliza o relacionamento de Jesus com a igreja. Tudo isso está lá, tudo isso apontando lá no Santo dos Santos para a gente aqui, Rosana. Tudo isso acontecia lá na tenda do encontro. O lugar onde Deus nos perdoava no pátio, mas Ele trazia a gente para relacionamento no santo lugar. É por isso que chamava tenda do encontro. Então depois dos pecados perdoados no pátio, a gente podia entrar, nós, raça humana, podia entrar no santo lugar, onde era o lugar onde Deus se relacionava com a gente. Mas ainda tinha o Santo dos Santos, que era onde estava a arca. E lá onde estava a arca era a presença do próprio Deus. E lá só podia entrar um cara. Sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, Chico, no Yom Kippur. E aí lá ele levava esse sangue do sacrifício lá, abriu o acesso. Então depois que o véu, cadê o quinhão? O véu foi rasgado aqui, ó. Quando o véu foi rasgado, aqui, nosso símbolo é esse, né? A cruz e o véu sendo rasgado atrás aqui. Quando o véu foi rasgado, liberou o nosso acesso à presença de Deus. Aquilo que nos proibia, porque no véu tinha um querubim, o véu desenhado, tinha um querubim bordado, que simbolizava o mesmo querubim da porta do jardim do Éden, que proibia o acesso do homem à presença de Deus. Na cruz foi rasgado, e agora nós todos podemos, aqui nós que cremos, entrar na intimidade mesmo, lá no centro da vontade de Deus, lá no trono de Deus,
e desfrutar desse relacionamento com Ele. Diga amém, irmãos. Pronto. Então, conclusão da semana passada, vou ler. O tabernáculo ensina sobre restauração do relacionamento perdido pelo pecado. O que o tabernáculo nos ensinou é que existe uma restauração do relacionamento perdido com Deus pelo pecado. Em Cristo, tudo novo de novo. Diga amém. Em Cristo, tudo novo de novo. Sacrifício feito, ira aplacada, perdão e reconciliação conquistados, comunhão uns com os outros e com Deus restaurados, e há de fato no futuro a glória que vai ser manifestada em nós. Amém? Tudo isso apontado, ensinado pelo tabernáculo. E aí o assunto nosso de hoje é Hebreus 9, de 6 a 10. Vamos ler. Então, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, primeiro, para pagar os seus pecados, e pelos pecados do povo, que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, atenção, que é o assunto de hoje, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Palavra do Senhor. Ele está no meio de nós. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então, o que é esse? Estando tudo preparado é depois do sacrifício feito. O sacrifício foi feito no pátio. O pecador levou um animalzinho, impôs as mãos sobre o animal, se fazendo um com o animal, e aí o sacerdote pegava o animal e matava no altar de bronze. Porque aquilo era o pecador morrendo. Qual era a culpa pelo pecado do pecador? A morte. E aí quem morria não era o pecador, era o animal no lugar do pecador. Diga amém. Então, ok, estando tudo assim preparado, ou seja, depois do sacrifício feito, depois disso, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo. Eu queria só abrir um parênteses sobre os sacerdotes. Eu queria dizer para você, e a gente vai ler na Bíblia, que o projeto de Deus sempre foi uma raça de sacerdotes. O projeto de Deus era que o povo dele fosse sacerdote. Todo o povo fosse um povo de sacerdotes. Então vamos ler lá Êxodo 19, Êxodo 9 de 4 a 6, diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, isso é Deus falando para o povo depois de serem libertos da escravidão do Egito. Versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha que lindo. Vocês serão o meu tesouro pessoal. É Deus falando isso, gente. Lindo demais. Agora, se vocês me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O projeto de Deus libertando um povo do Egito era que todo esse povo fosse sacerdote. O sacerdote não é quem faz o link, a ligação entre os homens e Deus. O projeto de Deus é que todo o povo dele fosse sacerdote.
Pergunta: se todo o povo seria sacerdote, ele ia cuidar de quem? Porque se todo o povo é sacerdote, ia cuidar de quem? Do mundo. O mundo inteiro seria, então, o lugar onde esses sacerdotes exerceriam o seu sacerdócio. Quando isso não aconteceu, isso é importante, irmãos, constrói comigo. Quando isso não aconteceu, o tipo de gente que surgiu foi um povo preocupado com as suas demandas, um povo preocupado com os seus projetos. Entenda isso. O projeto de Deus é: ô galera, vocês são a minha... O que eles falam no texto? Meu tesouro pessoal. E é o seguinte: todo mundo é sacerdote, vai cuidar do mundo. Aí eles, por causa das suas próprias demandas, eles abrem mão do projeto de Deus e ficam lambendo as suas próprias feridas. Me perdoe a expressão, mas é isso mesmo. Eu vou ler alguns textos, mas entenda que hoje é a mesma coisa. Deus nos chama, e a gente vai ler alguns textos, nos chama para que a gente seja sacerdote do mundo. A gente tratou já isso em Hebreus 4, 5. Nós fomos chamados por Deus para cuidar do mundo. Nós somos a presença de Deus entre o povo. É isso que Deus nos chamou para fazer. Mas quando a gente não cumpre o nosso propósito, Larissa, a gente fica lambendo as nossas próprias feridas, a gente fica cuidando das nossas demandas, é o nosso projeto que está no centro de tudo. Moisés subiu no monte para receber de Deus as leis. Demorou demais. Na cabeça do povo, demorou demais. Chegam para Arão e falam: Arão, Moisés, nem sei o que aconteceu, já faz quase 40 dias que ele subiu no monte e não desce. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. Excelente ideia, faz todo sentido isso. Mas o povo diz assim: eu quero alguma coisa visível. Moisés era essa coisa visível, e não tem mais Moisés. Aí Arão, muito inteligente também, parceiro demais, junta o ouro que todo mundo tem, pega brinco, pega aliança de todo mundo, fez um bezerro. E aí nessa hora que eles terminam de fazer um bezerro, começa a festa de adoração ao bezerro, aparece Moisés. Está em paz, está em paz? Revoltado, quebra as tábuas que ele tinha recebido de Deus, de pedra, e aí começa essa história. Aí Moisés chega, vamos ler, Êxodo 32, 19. Quando Moisés aproximou-se do... Calma, de novo. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. A culpa é do povo, é claro que é do povo também. Continue. Eles disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. É isso que aconteceu? Pilantra, tudo é místico. Só um parênteses, igreja evangélica faz isso aí, irmão. Eu tive o desprazer de caminhar com algumas igrejas evangélicas que, para legitimar aquela idiotice, ele fala que aconteceu um milagre. Eu acordei e tinha esse bezerro aí. Eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Aí agora vamos todo mundo... Tem religião por aí que é o outro evangelho de Jesus Cristo, em que anjos trouxeram as tábuas de ouro e depois esconderam as tábuas de ouro. E aí todo mundo que viu antes de morrer, dos 10 que viram, 8 disseram que era mentira, que não viram nada. Só para dizer que isso é místico.
Isso é cansativo, mas isso existe. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora do controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então, ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Foi nesse momento que Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio. Todo o povo, olha só que loucura, o povo viu Moisés voltar, viu amassar o bezerro, viu misturar na água, bebeu, e aí Moisés dá uma chance, ó, quem está com o Senhor, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E quem chegou? Só a tribo de Levi. Das 12 tribos, só Levi se coloca como estando do lado do Senhor. A consequência disso foi que dentro do povo, onde era para todos serem sacerdotes, Deus agora separa uma tribo, que são os levitas. Mas deixa eu te falar um negócio. Se deram bem, hein? Os levitas se deram bem. Porque o texto, vamos ler 3 textos, Números 18, 20. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua herança e a sua herança, eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Ezequiel 44, 28. Eu serei a única herança dos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Deuteronômio 10, 8 e 9. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes havia prometido. Aliás, no Novo Testamento, tem um texto que eu adoro também, 1 Pedro 2,9, que diz agora sobre a gente. Ei, é nós, Valtinho, nós. Vocês, porém, são geração eleita. O quê? Sacerdócio. Vocês são sacerdotes de verdade. Vocês que creem são sacerdotes de verdade, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ou seja, a nossa herança não é aqui, irmãos. Está tudo bem, ter dinheiro, ter saúde, está tudo bem. Mas a nossa porção é o Senhor. A nossa parte que sobrou para nós, só ficou o filé mignon para nós. Só ficou o próprio Deus para nós. É ruim para vocês? Mas se quiser comer cebola do Egito, pode também. Deus está liberado, Ele liberou. Se quiser voltar, quer abandonar essa delícia e ir capinar quintal, está tudo bem, irmão. Isso é um direito que você tem. Mas eu estou fora dessa. Aliás, só um parênteses. A Bíblia fala, quando Deus falou sobre os sacerdotes, mas que é totalmente aplicável para a gente, porque hoje nós somos sacerdotes de Deus, porque nós cremos, Números 18, 6, fala assim, olha que delícia. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, nós, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazer o trabalho da tenda do encontro. Então nós, que somos os sacerdotes de Deus hoje, por onde quer que a gente vá, é estranho dizer isso, mas a Bíblia fala, nós somos um presente para o mundo. O mundo, Deus dizendo, eu vou mandar entre vocês um povo que vai fazer com que os meus benefícios sejam possíveis a vocês. Que vocês, quando você se relacionar com esse povo, que somos nós, diga amém, vocês vão reconhecer, não o poder de Deus, mas vocês vão reconhecer o caráter de Deus neles, que somos nós. Nós não revelamos poder de Deus. A gente não está aqui necessariamente para ficar abrindo mar, para ficar curto. Tudo isso faz parte do processo. Mas o que nós estamos aqui é no mesmo ministério de Jesus, revelar o caráter de Deus. Diga amém.
Hebreus 9:7, voltando ao texto. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Nunca sem apresentar sangue do sacrifício. Para acessar esse lugar, o Santíssimo do Tabernáculo, somente o sumo sacerdote, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Irmãos, nesse Santíssimo, no Santo dos Santos, ou seja, nesse lugar que é para ser um com Deus, um lugar de extrema intimidade com Deus, somente através do sacrifício de Jesus. Diga amém. Não tem outro jeito, não tem uma chinquene, não tem uma entrada escondida, não tem uma passagem secreta. Para esse lugar de intimidade é só através do sacrifício de Jesus. E ele entrava com sangue. Irmãos, entenda o seguinte: o que é o sangue de Jesus? A gente vai falar semana que vem mais sobre isso. Mas o sangue de Jesus é a prova de que alguém morreu. Quando nós garantimos e baseamos a nossa salvação no sangue de Jesus, o perdão dos pecados que nós cometemos, nós acreditamos ou confiamos ou lastreamos esse perdão no sangue de Jesus, o que nós estamos dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é que um inocente morreu para que a gente fosse perdoado. Isso é o sangue de Jesus. O sangue é o nosso recibo ao acusador. A Bíblia fala que o diabo é o acusador. E quando o diabo nos acusa, a prova... Meu amigo, você que faz compra na Casas Bahia, tem carnê. Você pagou o mês de março e hoje o departamento te liga para te cobrar o mês de março que foi pago. O que você tem que apresentar, irmão? Recibo, comprovante, não tem jeito. Então, nessa relação de dívida, onde o diabo nos acusa, o nosso recibo, a nossa garantia de que nós sim podemos nos relacionar com Deus, é o sangue de Jesus. Ele é a prova, ele é imutável, isso não volta mais, é o sangue de Jesus. Ele é a garantia do perdão, é a prova da morte do inocente. E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ele aspergia o sangue, no caso lá do animal, fazendo referência ao Jesus que morreria no futuro. Tudo isso é uma figura, como a gente falou. Ele aspergia sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, que é o lugar onde a propiciação significa aplacar a ira. Então, sangue é derramado lá. Entenda o seguinte, irmãos, esse tabernáculo, ele traz níveis de relacionamento com Deus. E níveis de igrejas com relacionamento com Deus. Então é fácil você entender que existem pessoas e até igrejas que estão se relacionando com Deus, muito ainda na base do sacrifício. Muito ainda de forma rudimentar. Muito ainda fazendo troca com Deus. Quero acreditar que é o começo da caminhada, mas tem gente de 40, 50 anos de caminhada que ainda está no sacrifício, ainda está conquistando a sua salvação, ainda está com uma mente de escravo, o tempo todo vindo trazer sacrifício. Isso, o tabernáculo, ele fala desse caminho que nós devemos percorrer até chegar na maturidade, no extremo, na mente de Cristo, que a gente falou há uns 5 semanas atrás, talvez mais. Esse lugar onde nós, em extrema comunhão com Deus, lá no Santo dos Santos virtual, Santo dos Santos, virtual não é a palavra, no real, né? Mas não vou falar sobre isso. Nesse lugar, a gente, de fato, com a mente de Cristo total. E olha os ciclos. O pecador, vem comigo. O pecador traz o sacrifício, o animal morre. O sacerdote entra no santo lugar. Depois entra no Santo dos Santos. Esse é o ciclo do pecador. O que Deus fez? O contrário. Abriu mão da sua glória, se esvaziou,
até morrer numa cruz. Aí ele fala assim, o pessoal que crê em mim, vamos de novo para lá. Aí pega na nossa mão e aí saímos do sacrifício até a presença de Deus. E aí ele faz de novo o trabalho inverso agora. Fala assim, agora, como você aprendeu comigo, vai lá e morre pelos seus inimigos. Entende, irmãos? Coisa linda. Paulo Júnior falou essa frase. E quando ele lia o Salmo 23, primeira leitura que ele fez no começo da caminhada, no pátio, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, eu sento e os meus inimigos me assistem comer. Sento no Outback e os meus inimigos ficam do lado de fora. Aí ele falou, conforme eu fui amadurecendo, ok? Pátio, santo lugar. Ele falou assim, quando ele leu esse texto, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele entendeu que prepara uma mesa para mim e chama os meus inimigos para comer comigo. Faz todo sentido também. Bem mais maduro. Traga o inimigo, senta aí, vamos desfrutar dessa comida aí. Mas à medida que ele amadureceu, e aí eu creio que está falando dessa relação de santo dos santos, prepara-os uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e a refeição sou eu. Eu estou pronto para entregar minha vida pelos meus inimigos. Isso é maturidade, irmãos. E por que não é assim? Porque a gente está pensando nas nossas próprias demandas. Não está assim porque nós estamos lambendo as nossas feridas, cuidando das nossas necessidades. Diga misericórdia. Continuando o versículo que a gente está, qual que é? 7. E pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Esse pecado por ignorância é interessante. Ele está dizendo que o sacrifício que o sacerdote levava era pelo pecado de ignorância. Quando você pega Levítico 5,17, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Irmãos, pecado por ignorância é pecado. Primeira afirmação que eu faço em cima do texto. Primeiro que eu não acredito que pecado seja por ignorância. Porque nós que cremos, toda vez que a gente vai pecar, o Espírito Santo que habita em nós acende uma luz amarela. Estou viajando, irmã? Só comigo? Eu sou especial. O Espírito Santo fala comigo de um jeito especial. Não é, irmãos. Você crê é a mesma coisa. Então eu não acredito muito nessa relação hoje de pecado por ignorância. Mas eu estou, por enquanto, só dizendo que pecado, ainda que seja por ignorância, continua sendo pecado. Se eu viro numa curva, numa cidade que eu estou indo pela primeira vez, e ali é contramão, eu devo tomar uma multa, mesmo que eu não saiba, eu deveria saber, eu deveria olhar a sinalização, etc. Romanos 2,12 diz assim, todo aquele que pecar sem a lei, ou seja, sem conhecer, por ignorância, sem a lei também perecerá. Então, se não tem lei, vai perecer, irmão. Não é porque você não conhecia a lei que você vai se dar bem. Porque se ignorância fosse bom, a gente parava de pregar o evangelho para as pessoas morrendo na ignorância, amém? Não é assim que funciona. Mas, aliás, sendo de um jeito ou de outro, a solução continua sendo o cordeiro. Até para o pecado por ignorância, a solução é o cordeiro, diga amém. Não foi isso que a gente leu em Levítico lá? A solução é o cordeiro. Atos 17:30 diz que Deus, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Mesmo entendendo isso que eu acabei de compartilhar com você, eu entendo também que esse texto
vai além do pecado por ignorância no sentido de não saber. Porque quanto menos ignorante você é, mais responsável você é. Ok? Quanto menos... Cada vez que você vem aqui domingo, irmão, você sai mais devedor. Devedor não. Cada vez que você vem aqui domingo, você sai mais responsável por tudo que você está ouvindo. Diga misericórdia. Baixou o clima, né? Desculpa, gente, não queria. Vou contar uma piada para vocês. É isso. Quanto menos ignorante você é, mais responsável você é. Hebreus 10, 26, spoiler, daqui a pouco a gente vai voltar nele. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, permanecer no pecado nos levaria à apostasia de Hebreus 6, que a gente já falou aqui. Permanecer no pecado, você que sabe que é pecado. Irmão, você está ligado do que eu estou falando com você, irmão. Esse pecado está na sua mente, esse pecado de estimação, você convive com ele faz muitos anos, você caminha com Jesus, mas convive com isso há muitos anos. Se você não resolver esse problema, você vai ter um coração endurecido, segundo o texto de Hebreus 6. Misericórdia. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça seu coração. Versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando. Só um parênteses, não tem a ver com a ministração de hoje, mas quem deu todos os detalhes e mostrou como deveria ser construído o tabernáculo, e mostrou e falou como é que deveria ser operado esse tabernáculo, quem foi? Jeová. Jeová, Deus Pai. E agora o texto de Hebreus está dizendo que quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. Só mais um versículo para quando os irmãos bater na sua porta lá domingo de manhã, você usar com ele, amém? Amém, irmãos? Está confuso? Ô Vanessa, você fez cara feia? Eu estou dizendo que no Velho Testamento, quem deu as instruções foi Deus. No Novo Testamento está dizendo que quem deu as instruções foi o Espírito Santo de Deus. E nós cremos que o nosso único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É só um texto que mostra que o Espírito Santo é Deus. Amém? Ficou melhor agora? Amém. Mas continuando o versículo 8. Mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Irmãos, a lei continua válida para aqueles que são resistentes à graça. O que é estar debaixo da lei? É ser digno de punição pelos pecados que você infringe. Se você ainda não está na graça, está na lei. Significa que os pecados que você comete trarão sobre você condenação. Se você ainda está na lei, se você está resistindo à graça, a lei continua válida para você. Você não virou tabernáculo enquanto ainda presta culto num tabernáculo externo. Enquanto você vai no lugar adorar a Deus, enquanto você pratica regras,
e todas as liturgias evangélicas, religiosas, judaico-antigas, etc, etc, etc. Enquanto você acha que a sua salvação é baseada no que você faz, você ainda não virou o tabernáculo. Mas a Bíblia fala e ensina pra gente, Hebreus falou, que nós somos casa de Deus, nós somos tabernáculo. Mas nós só somos tabernáculo se nós rompemos com o tabernáculo físico, com a religião. Se você ainda se julga salvo porque você é evangélico, você é católico, seja pelo que for, você ainda não rompeu com esse tabernáculo físico. Ou seja, você ainda não virou casa de Deus. O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Enquanto as liturgias, regras religiosas, qualquer outra coisa que é feita como condição para a salvação, ou mesmo como apoio para a salvação, ainda não, se você faz isso, ainda não está livre o acesso para o Santíssimo, para a intimidade com Deus. Deixa eu melhorar. Enquanto você edifica, Jesus não edifica na sua vida. Enquanto você tenta se salvar, Jesus não te salva. Enquanto você tenta purgar a culpa da sua mente, você mesmo, ela ainda está sobre você. Enquanto você está lutando, Jesus tira a mão. Enquanto você está lutando, é porque o tabernáculo físico ainda está em pé para você. Mas quando você crê, isso tudo derruba. E aí você vira tabernáculo. E aí você tem uma relação com Deus de intimidade. É ruim para você, irmão? Como diz o pastor Eros, para você pode ser pouco, mas para mim é tudo. É isso. E aí as suas crises de fé, cabeção? As suas crises de fé é porque esse tabernáculo físico ainda está em pé para você na sua cabeça. E você ainda vai prestar sacrifícios. E você tem uma série de sacrifícios que você tem que fazer. Você tem crise, será que é verdade, será que não é? Será que estou perdoado, será que não estou? Estou salvo ou não estou? Por quê? Porque esse tabernáculo ainda existe para você. Está em pé para você. Você vai sacrificar para esse Deus aí que você acha que é Deus. Quando na verdade, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. Está disponível para o relacionamento e a gente ainda quer conquistar isso na nossa força. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Tinha um sacerdote no Velho Testamento chamado Eli. Ele cuidava do tabernáculo e tinha os filhos de Eli. Quem nome? Quem sabe? Ofni e Finéias. Canalhas. Eles iam para o culto só para ver as irmãzinhas. Lê lá, a Bíblia fala isso mesmo. Canalhas. Pilantras. E aí, o que aconteceu? Um dia a arca foi para a guerra, junto com o povo. Para resumir a história. Estava Eli, muito gordo, sentado nas duas pernas de trás da cadeira. Sabe aquele quando você encosta assim para trás, fica só nas duas pernas da cadeira assim? Aí chega o mensageiro e fala assim: ei, seus 2 filhos morreram e a arca foi roubada. A arca que simbolizava a presença de Deus foi roubada. O que aconteceu? Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu também. Desse momento, a arca foi roubada pelos filisteus. Ficou 7 meses com os filisteus, 7 meses com os filisteus. Aí deu maior treta nos filisteus. Eles falaram: tira isso daqui que está dando problema para nós. Estou encurtando a história. E aí, para encurtar a mesa, eles devolvem a arca, deixaram sob o reino de Israel. Mas não ficou no tabernáculo. Ficou com o povo judeu lá num canto. Eu vou encurtar porque senão não vai dar tempo. Ficou mais ou menos 65 anos a arca
fora do tabernáculo. Quando Davi aparece, isso passa 65 anos. Quando Davi aparece, ele manda trazer a arca. O tabernáculo estava onde? Estava no monte Gibeon? Gibeão. É porque eu leio em inglês, aí Gibeon. Mentira. O tabernáculo estava no monte Gibeão. O tabernáculo, sem arca. Aí Davi manda trazer a arca. E aí ele leva para o monte Sião. E ele faz uma tendinha para a arca no monte Sião. Então, durante esse período, Israel vai ter 2 tabernáculos. Um tabernáculo de Moisés, cheio de sacrifício. O povo continuava fazendo sacrifício, mas não tinha arca. Deus não estava lá. Mas você tem o outro tabernáculo, na Bíblia chamado de tabernáculo de Davi, que só teve sacrifício no primeiro dia. Depois nunca mais teve sacrifício, mas estava lá na tendinha de Davi, sem lenço, como é que é? Véu, sem véu nenhum, exposto. E aí o que acontecia ali era só oração, palavra de gratidão a Deus, louvor a Deus ali. Bota aquela figura lá, por favor, dos 2 tabernáculos. Aquela figura que eles deram spoiler. Do lado direito, tabernáculo de Moisés, Monte Gibeão. Do lado esquerdo, tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi tinha a arca da aliança. A presença de Deus estava ali. Mas não tinha véu da separação. Estava livre o acesso para o povo. Ou seja, o acesso direto, sem o pátio e sem os utensílios do lugar santo, sem os sacrifícios de animais, sem a lei cerimonial. Mas agora tinha o sacrifício espiritual, tinha o levantar das mãos. Aliás, até hoje a gente faz isso, não é isso? Na hora do louvor. Tinha o levantar das mãos, tinha a oração, tinha o ministério de adoração e de música constantemente no tabernáculo de Davi, menorzinho. Mas no outro, tinha sacrifício, tinha regra, tinha um jeito certo de fazer, só que Deus não estava lá, irmãos. E isso é profético. O que aconteceu com Israel nessa época foi profético. Lá no tabernáculo de Moisés tinha, como eu falei, todas essas questões. Quando vai rolar uma discussão em Atos, presta atenção, irmãos. Isso aqui é purinho, hein? Evangelho purinho para vocês, presta atenção, presta atenção. Quando lá em Atos, os irmãos estão discutindo sobre se os gentios, nós que não somos judeus, deveriam ser circuncidados, Monte Gibeão, tabernáculo de Moisés, se devia ou não, se levanta lá o apóstolo, Atos 15:15, diz assim: concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Olha que interessante isso aí, passou batido para você, né? Para mim passava também, antes de estudar isso. O que ele está restaurando em Jesus, isso é uma palavra a partir de Jesus, é o tabernáculo de Davi, sem véu, simples, sacrifício de louvor, festa, e não o tabernáculo de Moisés, chato, Gibeão, sacrifício, blá, blá, blá. Depois disso voltarei a reconstruir a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens, nós, busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O que Jesus veio fazer foi reeditar de forma profética o tabernáculo de Davi, ou seja, está disponível para quem não é judeu também. Porque lá no Monte Gibeão, só o sacerdote podia entrar, mas no tabernáculo de Davi, estava acesso para todo mundo. Para nós também, amém? Amém, irmãos? Não precisa abrir, essa é uma profecia de Amós. Isso que Tiago citou em Atos é uma profecia de Amós 9, 11 e 12. Aí a gente chega no versículo 9 e 10. Diz assim:
E isso é uma ilustração para os nossos dias. Olha o autor dizendo, irmão, o autor de Hebreus dizendo, tudo isso que Lucas está falando para vocês é uma ilustração do Velho Testamento para os nossos dias. Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Essas ordenanças exteriores foram sim impostas por Deus. Até quando? Até a nova aliança. Até a nova ordem que veio em Cristo. E a pergunta que eu tenho depois de ouvir esse texto final, do 10. Na boa, é sério mesmo que a gente vai continuar discutindo qual é o tipo de peixe que pode comer? Sério mesmo que a gente vai demonizar o bacon? Sério mesmo. Coca-Cola, irmã Rosana. Vamos demonizar a Coca-Cola, irmã Rosana. É isso? Sério mesmo. Tem alimentos sagrados e alimentos profanos. É isso mesmo. Cosme e Damião. Não pode. Pode. Sério que a gente vai discutir sobre isso? Sério que você quer colocar as obediências, as regras, como forma de justificação? Você quer mesmo, na boa. Se o texto está falando que isso veio até a nova ordem, e agora você está na nova aliança, você vai insistir com as coisas da velha. Sério mesmo. Você vai conquistar a sua salvação pelo seu perfeito sacrifício de si a Deus. Versículo 9. Os nossos dias, a gente falou, e ele chama de adorador. Interessante isso. Ó. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então a Bíblia chama esse cara do Velho Testamento de adorador, mas fala de uma adoração externa, mesmo porque a adoração em espírito e em verdade é só a partir da nova aliança. Diga amém. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, finalzinho do versículo 9, os adoradores de antes não tinham a consciência perfeitamente limpa. Olha só, irmãos. Estou encerrando. Foca em mim que vai dar certo. Depois de terminar no Velho Testamento a multidão das liturgias, as regras todas sobre o sacrifício, guarda sábado, etc. Todas as regras que você conhece, que estavam sobre essa ideia do tabernáculo. Depois de terminar toda a multidão dessas liturgias, eu imagino o sacerdote olhando um para o outro, sentado, depois de tomar um café, André. Falou, rapaz, não deu certo não. Depois de terminar todo o serviço, final do dia, happy hour, entre os sacerdotes, um olhava para o outro e falava assim, ih, não deu certo ainda não. Porque eu estou ainda com a consciência esmagada por aquilo que eu fiz. Funcionou não. Mas ano que vem tem mais. Daqui a um ano a gente vai fazer tudo aquilo de novo, e vai que o ano que vem a nossa mente é purificada de uma vez por todas. Eu já vi isso acontecer entre nós, amigos próximos. Terminei a campanha das 8 sextas-feiras da Paixão, com os 318 pastores, e não deu certo não. Consciência está pesada ainda. Não funcionou não. Eu vou tentar a próxima campanha. Eu vou tentar quando vai ter de novo. Eu acho que eu não fiz certo dessa vez. Na próxima eu vou tentar de novo. E aí de repente Deus tira essa culpa que está sobre mim. O texto ensina claramente que enquanto eu estou no velho tabernáculo, a minha consciência continua culpada. Consciência pesada daquelas coisas que a gente fez. Você entendeu que depende de você.
Você não entendeu que Deus derramou o seu próprio sangue em seu favor. Por isso você tem consciência pesada, irmão. Por que você tem essa crise de fé? Liga e desliga na sua salvação. Hoje estou salvo, amanhã não estou. Erros do passado que te assombram faz anos. Por quê? Porque você não trouxe a sua compreensão real que o próprio Deus derramou o sangue por você. A garantia de que sim, você está perdoado é o sangue de Jesus. Quando você não acredita nisso, irmãos, o que acontece? É o que a gente vê. Pessoas que não rompem, não saem. A única forma de ter paz com Deus e com o mundo é através daquilo que Jesus fez na cruz, recebendo a recompensa dos nossos atos pecaminosos. Aliás, só um parênteses, se você está em paz, porque o seu pecado não é tão sério quanto do irmão do seu lado, olha para o irmão do seu lado, não precisa dizer nada, só olha com cara de, te peguei. Se você acha que você está em paz, escuta aí, volta. Se eu perguntar assim, irmão, como é que está o seu coração sobre os seus pecados? Você pensa assim, estou bem, porque eu não peco tanto quanto ele aqui, ó. Você está confiando em você e não em Jesus. Isso é a sua justiça própria. Você está aniquilando a justiça que vem de Deus, que é expressa em Jesus, e está dizendo, eu estou bem, porque eu não peco tanto quanto o Regis. Está fora, só a notícia para você, no dia do juízo final, você vai precisar resolver sozinho, Jesus não vai resolver para você não. Você vai encarar o juízo final, é nessa força que está dizendo. Você vai chegar lá e vai falar assim, eu não pecava tanto quanto Eros peca. O que a palavra de Deus diz para a gente encerrar? Não abra, vocês estão acompanhando pelo telão aí os versículos. O que a palavra de Deus diz? Romanos 8, 1 a 4. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está falando isso? É Paulo, mas é sendo voz do Espírito Santo, de Deus. Agora nenhuma condenação há sobre você que crê. Amém, irmãos? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo meu pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que justas as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 João 2,2, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Aqueles que te vêm à mente aqui enquanto eu prego, os de estimação, que você tem que botar para correr, sim, mas Jesus é o pagamento por esse pecado também. Aquilo que você cometeu há 15, 30, 40 anos atrás, que não te deixa dormir, Jesus é a propiciação, Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. 2 Coríntios, Deus diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando, presta atenção, cabeção, curte aí, não lançando em conta os pecados dos homens. Quem está dizendo isso aí, irmão? Quem fez isso aí foi Deus, irmão. Filipenses 3,3, pois nós que somos a circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Vocês que não confiam na carne, que só confiam naquilo que Jesus fez, diga amém. Tito 3,3, houve tempo em que nós também éramos insensatos, diga misericórdia,
Vê se vai pegar em você aí, ó. Insensatos, desobedientes, misericórdia. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. É o que a gente era. É o que pesa na sua mente hoje. Ah, irmão. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa das coisas que vocês fazem, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, Deus disse isso. Quem garante isso é o próprio Deus. A aliança é firmada no próprio Deus. Quem está garantindo e dizendo que sim, se você crer, você está salvo e perdoado, é Deus. Ou você crê, ou você não crê naquilo que Deus diz. Você crê, irmão? Ou você crê, ou você não crê naquilo que Deus diz a respeito do seu pecado e aquilo que Deus diz a respeito dos seus pecados. 1 João 5,9, colaboração do pastor Eros, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus... Vocês não estão lendo mais lá não, irmãos? Quem não crê no que Deus diz, faz Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aí você diria assim, Lucas, eu não estou sentindo. Não está sentindo, mas deveria crer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você crê no que Deus disse a respeito do pecado e dos seus pecados, mas não está arrepiando. Eu não estou nem chorando agora. Não, mas é racional mesmo. Você crê naquilo que Deus falou ou não? Você crê naquilo que Ele disse a respeito de Jesus e salvação em Jesus? Então não faça Deus mentiroso. Livre-se desse peso na sua consciência. Nesse seu jeito de lidar com Deus, de liga e desliga. Rompa com essa ideia de que, ora, estou salvo porque não estou pecando nada muito sério. Ora, não estou salvo porque alguns pecados eu estou cometendo. Não faça Deus mentiroso. Diga amém. Vou ler o último versículo para encerrar, é o último mesmo. Hebreus 10, 19 e 23. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Aleluia. Palavra de gratidão ao Senhor pela palavra dEle. Que isso venha sobre nós, irmãos. Que ninguém que está aqui saia com dúvidas a respeito da sua salvação. E como a gente falou no meio, claro que lutando contra as incoerências da sua vida, porque isso não dá mais. Mas tirando isso, descansando naquilo que Jesus fez por nós. Porque quem prometeu é fiel para cumprir.
Amém?